E nossos queridos amigos, Coronel Larry Wilkerson e Larry C. Johnson, estão aqui conosco. Bem-vindos de volta, Coronel e Larry. Sempre bom estar com você, e na manhã de sexta-feira. Certo. Deixe-me começar com o senhor, Coronel. A União Europeia está tentando fazer de tudo neste momento. Eles estão discutindo como enviar mais dinheiro para a Ucrânia. Estão falando em conceder à Ucrânia um empréstimo que não venha dos ativos russos, mas que não será reembolsado até que a Rússia pague as reparações à Ucrânia. Na sua opinião, qual é a probabilidade disso acontecer? Eu não vejo a Rússia pagando à Europa o que eles estão pagando à Ucrânia. Nem eu. E as pessoas que deveriam estar pagando, é claro, são os líderes da OTAN, e Washington em particular, com os bolsos vazios. Mas agimos como se não tivéssemos bolsos vazios. O que estou ouvindo, e que é extremamente preocupante, é que líderes como Starmer, Macron e Merz, especialmente este último, estão planejando usar, e isso realmente me assusta em relação à Alemanha, falo isso sinceramente, aqueles 5% destinados à defesa não apenas para resgatar economias muito fracas e até em dificuldade, especialmente na Alemanha, mas para revigorá-las com gastos militares. E o CEO da Rheinmetall, outro dia, basicamente declarou: "Vou alcançar a Lockheed Martin e a Grumman", com um sorriso de satisfação no rosto. Não preciso ir muito longe para dizer o que isso significa na minha cabeça, pelo menos. Vivi muito tempo, historicamente falando, e acho isso muito perigoso. A segunda coisa que estou ouvindo, que também considero muito perigosa, é que ao observar o que os Estados Unidos estão fazendo em relação à Venezuela, especialmente a pirataria em alto mar, apreendendo um petroleiro, há pessoas entre os membros europeus da OTAN, neste momento, que estão falando seriamente sobre fazer algo assim no Báltico. E eles até usaram expressões como isso seria um evento do artigo 5. Isso é muito preocupante. Larry, você está falando sobre a Europa e seu comportamento. Sabemos que há muitas reflexões neste momento na Europa sobre os ativos russos. Eles poderiam tirar uma foto deles, gravá-los e depois colocá-los em um jornal médico como uma ilustração perfeita da insanidade em exibição. Quero dizer, é algo totalmente desconectado da realidade. E ainda assim, em seus delírios, em sua fixação com a Rússia, esse inimigo que criaram em suas mentes, eles estão literalmente afundando suas próprias sociedades. A Alemanha, em particular, é a mais intrigante. Eles estão destruindo sua indústria. E os líderes europeus insistem que devem pagar mais por gás e petróleo, em vez de menos. E veja, uma coisa é fazer essas ameaças contra a Rússia, e a Rússia está levando isso a sério. Como ficou evidente hoje, sabe, Putin fez sua tradicional coletiva de imprensa de fim de ano e destacou que a Rússia não pode simplesmente ficar parada e ignorar o fato de que Starmer, Macron e Scholz estão falando sobre ir à guerra, atacar a Rússia. Então, a Rússia está se preparando de acordo. Mas para eles dizerem isso, e ao mesmo tempo, não terem a infraestrutura necessária, não terem a base industrial capaz de sustentar uma guerra moderna, não possuírem o armamento avançado exigido para ter qualquer chance de prevalecer contra a Rússia, e ainda a completa falta de qualquer, sabe, motivo, é algo bizarro. A Rússia não tem interferido nas eleições europeias. É exatamente o contrário. A Rússia não tem ameaçado invadir a Europa. É justamente o oposto. Então, sabe, tudo o que podemos concluir é que isso é como uma insanidade temporária da parte deles. Mas eu acho que a combinação da desintegração econômica que está acontecendo vai acabar contendo-os. Eles não vão conseguir continuar com isso. Você viu hoje, a OER vinha pressionando para confiscar os ativos russos, usar isso e dar à Ucrânia, como se o dinheiro fosse fazer alguma diferença. E finalmente disseram certo, agora vamos simplesmente ao mercado internacional, pegar esse dinheiro emprestado e entregá-lo à Ucrânia. Sabe,
Isso não faz absolutamente nenhum sentido. It makes absolutely no sense. Leva você de volta àquele velho aforismo que criamos outro dia. Eu te lembrei dele, que os Estados Unidos iam dar armas que não têm aos europeus por dinheiro que eles não têm, para os ucranianos que não têm soldados. Isso resume tudo. Carl, acho que o ponto que o Larry estava levantando é importante. O comportamento estranho da Alemanha. Você vê o chanceler alemão agindo em nome do povo alemão ou representando a BlackRock. Vou comparar dois momentos históricos com você. Um sobre o qual sei bastante e outro sobre o qual ainda estou aprendendo. Um deles foi quando Jim Baker, George W. Bush, Colin Powell, François Mitterrand, Helmut Kohl, Maggie Thatcher, John Major e vários outros, incluindo Gorbachev, estavam discutindo seriamente sobre a reunificação da Alemanha e sua permanência na OTAN. Helmut Kohl, um alemão muito perspicaz, na minha opinião, estava muito preocupado. Ele desejava, bem, essa não é uma palavra muito forte, a transferência de Bonn para Berlim. Ele adorava a ideia de todos os alemães estarem novamente em um único estado. Mas ele estava muito consciente do significado profundo que essa mudança teria para Moscou, e por isso era bastante cauteloso em realizá-la. A única razão que eu vi, e eu não participei de todas as discussões, mas recebi informes do Powell sobre a maioria delas, foi que quando ele percebeu que os Estados Unidos estavam realmente sérios, em sua visão, sobre não avançar nem um centímetro a leste com a aliança da OTAN, isso basicamente o convenceu. Ele também estava tendo um problema com os 80 bilhões de dólares que o próprio pessoal dele, os norte-americanos, diziam que custaria. E claro, no fim das contas, custou o dobro disso. Mas aquele era um alemão muito sério. Merz não é um alemão muito sério. Merz é um globalista mercantil. É isso que Merz é. E foi por isso que eu disse o que disse sobre a Rheinmetall e sobre essa história de reconstruir a economia da Alemanha às custas da indústria de defesa. Muito perturbador, porque ele é o tipo de pessoa que realmente faria isso se pudesse sair impune. Agora, não acredito por um momento, ou pelo menos espero estar certo, que ele vá conseguir, porque o povo alemão não vai aceitar isso. E isso vai tirá-lo do cargo bem rapidamente. Depois é preciso considerar, ele iniciou esse movimento e a indústria alemã se envolveu de um modo que quer continuar, porque se vê até certo ponto ressurgindo. E se o AfD assumir o controle, de repente teremos um AfD motivado a permanecer no poder, e vendo nisso um mecanismo político para fazê-lo, já que isso faz a economia alemã parecer um pouco melhor. Acho que isso é perigoso. That's dangerous, I think. Well, and just let me just add in there Bem, deixe-me apenas acrescentar que o verdadeiro problema que está aparecendo na Alemanha e se repetindo no Reino Unido e na França é que não há um partido majoritário, nem um líder político majoritário em nenhum desses países. Todos são coalizões minoritárias. Isso mostra que não há consenso sobre o que fazer daqui para frente. E nessa circunstância, é como se a pessoa que grita mais alto recebesse mais atenção. Isso não significa que ela tenha mais apoio, mas sim que recebe mais sim. E eu acrescentaria a isso, Nima, que você talvez tenha visto o artigo que falava sobre Staatsräson, o que eles querem dizer com Raison d'État, ou razões de Estado. A Alemanha está presa nesse tipo de Staatsräson em relação ao Holocausto. Ela não consegue se livrar disso. Parece incapaz de se desprender. E está tomando decisões estratégicas atuais em relação a Israel em particular, mas também em relação a toda a situação em geral. Está tomando decisões baseadas em sua culpa e em sua consciência dessa culpa transformada em raison d'État, o que é ridículo. Eu não quero vê-los fazerem isso com essa ampliação de armamentos, que acho que está por vir. Eu realmente acho que está por vir. Larry, aqui está o que Keir Starmer disse ontem ao povo britânico.
E o apetite de Putin por conflito e caos existe e só vai crescer. A Rússia já ameaça nossos céus, nossas águas, nossas ruas e nossa segurança nacional. I mean, you know, God, how could... Quer dizer, sabe, meu Deus, como algo que ele disse poderia ser verdade, mas ele diz e acredita nisso. É isso que é tão chocante. Sabe, o que a Rússia fez com o nível de criminalidade nas ruas do Reino Unido? Na verdade, foi Keir Starmer quem, como promotor, se recusou a processar gangues de estupradores paquistaneses que estavam violentando mulheres britânicas. Pelo que vejo, parece que foi mais o Keir Starmer quem representou a grande ameaça ao Reino Unido, não Vladimir Kings. To the UK, not Vladimir Putin. Good God. Nima, isso me lembra quando Tony Blair, por Deus sabe qual motivo, exceto pelo fato de que ele estava realmente preocupado em conseguir os votos para a segunda resolução no parlamento, mesmo tendo uma maioria esmagadora na época, saiu por aí proclamando que o Iraque poderia atingir Londres em 45 minutos. Sabe de uma coisa? Conde Rice ligou para Colin Powell e disse: de onde diabos ele tirou isso? Foi uma declaração tão absurda. Mas, Carl, eles podem fazer esse argumento em relação à Rússia. Nós sabemos o que está acontecendo com esse tipo de retórica no Reino Unido, na Alemanha, na França. Mas se eles começarem a tomar decisões com base nessa máquina de propaganda, e eles estavam falando na semana passada sobre um ataque preventivo à Rússia, caso a Rússia decida nos atacar, eles sabem que não podem lutar contra a Rússia sem os Estados Unidos. E se eles seguirem nessa direção, apenas para envolver os Estados Unidos? Ontem eu participei de um podcast com um cavalheiro que me fez uma pergunta parecida. Mencionei que naquele momento eu tinha acabado de ouvir um boato bastante forte de que algumas pessoas estavam falando sobre um possível incidente do artigo 5, que obrigaria os Estados Unidos a se comprometer e, obviamente, faria com que outros membros da OTAN se unissem em torno disso, caso acontecesse. Esse tipo de coisa me parece extremamente preocupante porque, como Larry destacou, eles estão longe de estar prontos para isso. Eles estão contando que o grandão esteja preparado, mas tenho uma notícia para eles. Eles não têm verificado suas próprias condições com muita atenção. Os Estados Unidos não estão prontos para isso de forma alguma, em nenhum aspecto, especialmente contra um exército experiente em combate, com uma base industrial revivida e funcionando muito bem na Rússia. Como disse o Larry, é uma insanidade. Bem, sabe, não posso deixar de enfatizar que todos esses tipos de declarações de Mears, Starmer, até mesmo as de Trump, são feitas para moldar a opinião pública e levá-la ao ponto de apoiar atos belicosos e agressivos por parte de qualquer um desses países. Isso ficou muito claro para mim ontem à noite. Há um grupo de caras no bairro onde moro e temos uma espécie de praça central. Nos encontramos lá e fumamos charutos. 2 dos caras são veteranos do Vietnã, e um trabalhou com a inteligência do exército dos SS por anos depois de deixar o serviço. Ontem à noite, juntou-se a nós um novo sujeito que trabalha no mundo das finanças. Então não estávamos conversando com alguém alheio aos acontecimentos mundiais, porque quando se lida com questões financeiras, não dá para ficar apenas no nível local. E cara, ele estava repetindo todos os argumentos sobre a Rússia ser basicamente um estado comunista, uma economia em colapso. E eu só fiquei ali e disse, isso é besteira, você está repetindo propaganda. Sabe, eu preciso aprender a ser mais calmo nessas situações. Mas eu estava, quer dizer, esse não é um homem burro. Isso só reforçou para mim o quão eficaz é a propaganda em pintar a Rússia como essa ameaça assustadora. Porque esse cara estava dizendo, a Rússia está se metendo em todos esses outros países. E eu disse, pare, onde? Aí ele começa a se enrolar, tentando dizer onde. E quando você começa a apontar alguns fatos incômodos sobre a OTAN avançando para o leste, na verdade, eu perguntei a ele,
Você ficaria tranquilo se a China e a Rússia formassem uma aliança militar com o México e começassem a realizar exercícios militares anuais? Ele respondeu, de jeito nenhum. Eu disse, ótimo. Então você entende o ponto da Rússia. Não, é diferente, ele disse. É sempre diferente para eles. Então não se enfrentam. E o Larry tem razão sobre a propaganda. Ela está em toda parte. Quando eu falava sobre a Alemanha e a Staatsräson, bem, uma grande parte da nossa raison d'etat, nossa razão de Estado, nossa razão de existir neste momento, é a russofobia. Está espalhada por todo o país. Você vai ao Texas, vai à Califórnia, conversa com as pessoas, e como o Larry disse, elas não sabem do que estão falando, mas sabem que não gostam da Rússia. Sabem que a Rússia interfere nas eleições de todo mundo, e sabem que o Putin é um canalha. Acham que ele está sentado sobre um reino de faz de conta que vai desmoronar a qualquer momento. É impressionante quantos americanos acreditam nisso. Americanos influentes, executivos, financistas, que acreditam nisso, por qualquer motivo que seja. Sim, e é por isso que eu digo que não há chance de um acordo de paz, de a Rússia concordar com os Estados Unidos e deixar Trump levar o crédito. Porque vamos supor que Trump consiga um acordo com a Rússia, que a Rússia esteja disposta a aceitar. Eu não acho que isso seja possível, mas vamos fazer essa suposição. A classe política e a opinião pública em geral não apoiariam isso. A única maneira de isso acontecer seria se Trump negociasse um acordo com a Rússia, assinasse um tratado, esse tratado fosse submetido ao Senado dos Estados Unidos e o Senado o aprovasse. Esse é o único cenário em que poderia haver uma solução diplomática negociada para esta guerra. Sem isso, não haverá um acordo que vale o papel em que está escrito. E pode apostar que Lindsey Graham ficaria na ponta dos pés, faria um discurso interminável e faria tudo o que pudesse para impedir que isso acontecesse. É preciso uma votação de 2/3, então há muito dinheiro em jogo para ele. E eu temo pelos outros também. Sim, nós tememos. O coronel Putin hoje, ele participou de um programa na Rússia chamado Linha Direta com Putin. Ele estava conversando com pessoas na Rússia, respondendo perguntas, ouvindo a opinião pública, simplesmente se comunicando com o povo russo. E ele disse que a Ucrânia não está preparada para a paz. E isso, de certa forma, está em linha com o que o Larry acabou de dizer. Os Estados Unidos estão buscando uma solução imediata para a guerra na Ucrânia, mas a guerra na Ucrânia não vai ter uma solução imediata. Eles precisam aprender a se comunicar, a conviver uns com os outros, basicamente eu diria europeus e russos. E nós não estamos mais lá. Não estamos. E você não vê o governo Trump tentando fazer nada nessa direção, a menos que seja conversando diretamente com os russos, enviando Steve Witkoff com Kushner. Qual é a sua interpretação disso? What is your understanding of that? My understanding is that Witkoff... Pelo que entendo, Witkoff, Kushner e outros representam os desejos de Trump. E esses desejos são dinheiro. É só isso. Ele entende quanto dinheiro poderia acumular se restabelecesse relações econômicas com Moscou. Está disposto a passar por cima da Europa, contornar seu flanco ou atravessar seus cadáveres, se for preciso. Não tenho certeza se ele entende o que isso realmente significa, mas acho que está disposto a fazê-lo. No entanto, ele terá o apoio daqueles dentro de seu próprio círculo doméstico, como Marco Rubio e outros, para que isso aconteça. E o que isso significará para as relações dos Estados Unidos com a Europa. Agora acrescente a isso o fato de que a OTAN já está moribunda. A OTAN precisa desaparecer. Não vai acontecer tão cedo, mas precisa desaparecer. O movimento mais dramático nesse sentido poderia ser Erdogan realmente cumprir uma de suas observações improvisadas e desancorar o flanco sul,
tornando a OTAN subitamente moribunda, quero dizer, instantaneamente. E não apenas isso, mas não declarar nem praticar algum tipo de neutralidade, e sim fincar claramente sua bandeira junto a esse movimento inexorável de poder em direção ao Oriente. Esse seria um momento dramático que tornaria toda essa conversa irrelevante. Acho, porém, que Trump está preparado, no fim das contas, se conseguir realizar isso politicamente, para ignorar os europeus, jogar Zelensky no lixo e fazer um acordo com a Rússia. Como ele lidaria com isso junto à sua base é um mistério, porque não tenho certeza de que sua base esteja alinhada com esse objetivo. Mas vemos o que ele está fazendo com o escândalo Epstein. Em parte, é disso que se trata a Venezuela. O escândalo está piorando a cada dia. E a Venezuela é uma coisa de distração, seja lá qual for o ditado. A mesma coisa que Bill Clinton fez com a Sérvia quando estava envolvido com Monica Lewinsky. E eu realmente acho que parte do problema é que ele está olhando as pesquisas em estados como Alabama, estados como Indiana, e até ele, em sua forma um tanto demente agora, está percebendo que sua coalizão é corrupta, está desmoronando. Pode-se dizer que o assassinato de Kirk deu início a isso de forma dramática, mas agora é por outros motivos. É uma questão de acessibilidade. Você tem problemas reais no Alabama, com pessoas se perguntando como ficará o plano de saúde delas em janeiro. Se você viu as estatísticas, são centenas de milhares de habitantes do Alabama. E isso não é bom para o MAGA. Toda essa política interna é agora uma parte muito importante da formulação de políticas externas e de segurança, geralmente de forma negativa. E com esta administração, sublinhe negativamente, eu não sei para onde isso está indo. Na verdade, não tenho certeza se o Trump sabe também, e isso é preocupante. Uma das razões pelas quais Susie Wiles deu aquela entrevista, eu acho, é que ela está tentando se proteger, porque ela, entre pouquíssimos outros, entende o que está acontecendo com eles. Sim, Larry, qual é a sua opinião? Bem, eu acrescentaria que, na verdade, acho que Susie Wiles tem sido parte do problema. E não estou desculpando, sabe, o comportamento tolo do Trump. Mas ela admite que foi uma das pessoas que bloquearam a divulgação dos arquivos de Epstein e também ajudou Trump a cumprir algumas das promessas que fez sobre ir atrás dos responsáveis pelo Russiagate. Então, o caos que está evidente agora dentro da administração Trump só vai piorar. E, infelizmente, Trump simplesmente não tem a capacidade de tomar decisões sobre pessoal como parte de uma estratégia mais ampla para fazer sua administração avançar. Vou continuar com toda essa conversa animada sobre como a economia está indo bem. E, no entanto, as pesquisas mostram consistentemente que as pessoas estão insatisfeitas. A inflação está muito mais alta do que o governo relata. E acho que mencionei isso para você em uma de nossas conversas recentes. Tenho alguns Rottweilers e compramos esses blocos que parecem um enorme pacote de carne moída. Há cerca de 1 ano e meio, pagávamos $12 por um desses. São cerca de 1,5 kg de carne moída. For one of those, it's about 3 pounds of hamburger. Now it's up to almost $20. Agora já está quase em $20. Esse preço subiu de $16 para $20 apenas nos últimos 6 meses. Então, há alguns problemas econômicos reais aqui nos Estados Unidos. E em vez disso, temos Trump com esse absurdo delirante de está tudo ótimo, temos o melhor de todos os tempos. Quando se tem um líder tão desconectado da realidade e ainda apoiado por um grande grupo de bajuladores? Bem, é verdade que isso não é algo exclusivo de Trump. Vimos o mesmo com Obama e com Bush. Mas Trump levou isso a um novo nível, acreditando que pode fazer o que quiser sem enfrentar resistência. He can kill anybody that he wants with no pushback. Carl, yun daming Leverage. Bye. Nunca fez nada mesmo. E não calmete o que está acontecendo. Olhe para o Dan Bongino.
E a posição dele, sabe, durante o caso Epstein, e depois o assassinato do Charlie Kirk. Ele disse que sente que o cara que está preso agora, o que matou Charlie Kirk, de alguma forma, quando você observa o jeito que ele está tweetando agora, postando no X, dá para perceber que ele sente que o curto período que passou no FBI realmente prejudicou sua imagem pública, sua persona pública. Ele tinha um programa, todos o respeitavam, e agora as pessoas o veem como parte do establishment. É por isso que acho que ele está saindo do FBI. Mas isso mostra que há grandes diferenças acontecendo dentro do governo Trump e as pessoas não estão satisfeitas com o que está acontecendo no FBI. Bem, Nima, se você é um membro do governo Trump com alguma relevância, isso significa cargo de gabinete, subgabinete, ou alguém numa agência muito exposta, por exemplo. As pessoas não falam muito sobre isso, mas áreas como silvicultura e pesca estão causando danos irreparáveis ao noroeste do Pacífico. Se você é uma dessas pessoas, não tem futuro além de ser um podcaster para os remanescentes do grupo MAGA. Esse é todo o futuro que você tem. Quem iria querer alguma dessas pessoas? Quem iria querer Scott Peston? Quem iria querer Kristi Noem? Quem iria querer Marco Rubio? Quem iria querer J.D. Vance? Quem realmente iria querer qualquer um deles em cargos importantes em um futuro governo? Essa é a minha maior preocupação com o sistema bipartidário e com os republicanos. Os democratas estão quebrados, totalmente quebrados, mas pelo menos estão se esforçando nas campanhas, tentando encontrar algum futuro. E acho que eles vão se livrar de pessoas como Hillary Clinton, Chuck Schumer e vários outros, incluindo Barack Obama. Agora, Michelle tem um pouco de bom senso. Eu gostaria que a mantivessem. Mas Barack, podem se livrar dele também Bill Clinton, que se livrem dele imediatamente. Talvez assim sobrevivam. Mas como o Partido Republicano vai sobreviver a Donald Trump? Bem, sim, eu colocaria o J.D. Vance em uma categoria diferente. Se você viu as declarações recentes dele, ele teve a audácia de sugerir que ser crítico a Israel não era antissemitismo. Agora, essa é uma das primeiras coisas sensatas que eu vi sair do governo Trump nesse ponto. Mas veja, há um vídeo que surgiu do Bongino antes de ele entrar para o governo. Ele está sendo entrevistado por uma mulher e ela pergunta: qual causa é a mais próxima, a mais querida ao seu coração? E ele respondeu: Israel. Dá para inventar uma coisa dessa. You can't make this up. And I wouldn't put it past Eu não duvidaria que ele esteja se demitindo para voltar ao mundo dos podcasts e talvez receba cerca de $7.000 por episódio do governo israelense para tentar conter o crescente sentimento anti-Israel que se espalha entre o público abaixo dos 40 anos. E para nós, com mais de 60, isso também está se espalhando comigo, certo? Se Bongino acha que vai voltar lá fora porque ele era um podcaster popular antes de entrar, ele alienou seu público. Ele se desacreditou. As coisas que eles disseram que fariam, não fizeram de forma alguma. Na verdade, Bongino está diretamente implicado em encobrir o caso Epstein. Mesmo antes de ser confirmado como vice-diretor do FBI, ele já estava ajudando a editar as informações, apagando partes. Então, sabe, ele está diretamente envolvido nessa encobertura. E depois, não sei, você viu aquele podcast sobre a esposa do Stephen Miller, a Katie? Acho que é esse o nome dela. Ela deu uma entrevista com o Kash Patel e a namorada dele. Meu Deus, é algo que dá arrepios. E esse, sabe, o Kash Patel é um bufão. É mesmo. Eu costumava achar que ele realmente tinha alguma coisa de valor. Ele tinha sido advogado no JSOC e era o principal contato do Devin Nunes na investigação do Russiagate. Mas, cara, o julgamento dele é simplesmente terrível. Man, his judgment is just appalling. Você está começando a ver algumas pessoas complementares a Trump. Ou seja, Trump escolheu pessoas muito parecidas com ele. Sim, insanas, incompetentes, tagarelas e sem muito futuro olhando para ele.
Ana kies Zelensky Karl. Os Estados Unidos têm sua própria política. Eles não nos veem como prioridade por enquanto. Tudo em nossas vidas é temporário, por enquanto. Talvez essa posição mude no futuro. Talvez alguém perceba que um exército ucraniano forte fortalece a OTAN e não o contrário. Os políticos mudam. Alguns saem, outros morrem. É a vida. Alguém vive e alguém morre. É quase como se fosse a própria declaração profética dele. Yeah. It seems that, by the way, that whatever Parece que, aliás, seja lá o que estiver acontecendo entre Zelensky e os europeus, eles estão dizendo: precisamos apenas deixar este período, o tempo do governo Trump, passar. Deixar passar. Depois teremos alguém nos Estados Unidos que apoiará a posição da Europa, a posição da Ucrânia. Na minha opinião, é disso que ele está falando. Ele está se referindo a 2029, o código na Europa. Eles estão falando sobre estar preparados para lutar contra a Rússia em 2029. E essa é a mensagem que estou recebendo da Europa. Qual é a sua opinião sobre isso, coronel? Acho que isso é uma loucura. Antes de tudo, não acho que você vá durar tanto tempo. Então, nesse sentido, tchau, Zé. E em segundo lugar, não acho que os europeus, como o Larry apontou, e ele está absolutamente certo, essas pessoas vão desaparecer. Merkel, Starmer, Macron, todos eles vão desaparecer. Eu não ficaria surpreso se o Rutte saísse antes que tudo isso acabasse. Também não ficaria surpreso se houvesse mudanças reais entre os oficiais de bandeira em Bruxelas, e não ficaria surpreso se surgisse uma disposição ou predisposição, seja lá o que for, militar em direção a outras políticas diferentes das que estão sendo seguidas agora, porque eles não são totalmente estúpidos, pelo menos alguns deles. Eu conheço alguns deles, e eles sabem que os dias da aliança, como ela se concebe atualmente, estão contados. Resta saber se conseguirão fazer algo para ajustá-la, reformulá-la e torná-la mais duradoura e estável. Talvez transformando-a no que deveria ser, uma identidade europeia de segurança, eventualmente sem o vínculo transatlântico, exceto talvez pelo guarda-chuva nuclear. Até mesmo eliminar as armas nucleares da França e do Reino Unido seria um passo muito positivo. Isso liberaria a OTAN para se tornar de fato uma identidade europeia de segurança. Isso pressupõe, é claro, que a UE, essa entidade bastarda que é, vá sobreviver. E parte do pressuposto de que a unidade que a produziu vai sobreviver. Eu não acho. Acho que estamos vendo a cada dia uma Europa que se parecerá mais com a dos anos 1930. E será muito difícil manter essa Europa de qualquer forma dentro da esfera ocidental, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo nós estaremos desmoronando. Já estamos desmoronando. Nossa dívida vai nos devorar 2 trilhões de dólares em pagamentos de juros nos próximos 5 anos. 2 trilhões. Nossa classificação de crédito será rebaixada. Ninguém vai comprar nossos títulos, nem mesmo os americanos. E estaremos em sérios apuros tentando descobrir como vamos sobreviver. Então, boa sorte em 2029, Sr. Z. Good luck with 2029, Mr. Z. Larry, se essa é a situação, como você acha que Donald Trump está comunicando isso? A realidade do que o coronel acabou de nos dizer, algo assim está sendo comunicado entre os Estados Unidos e os europeus? Between the United States and Europeans? Well, I'd like to think that that Donald Trump said. Bem, eu gosto de pensar que Donald Trump enviou um cartão para cada um dos líderes europeus. E quando eles o abriram, tocava uma música do Fleetwood Mac, basicamente dizendo: siga seu próprio caminho, certo? Essa foi, de certa forma, a mensagem transmitida pela recém-divulgada Estratégia de Segurança Nacional, que, aliás, me fascina por causa da atenção que tem recebido. O coronel Wilkerson está nesse jogo há um pouco mais de tempo do que eu, mas lembro de esse tipo de atenção ter sido dada a esse documento em presidências anteriores. Estou lembrando de 85, quando eu estava na CIA, e comecei a prestar atenção. 1985, when I was at the CIA and started paying attention. And within it, though,
E dentro disso, porém, a mensagem transmitida à Europa foi basicamente: vocês não são mais tão importantes para nós e têm seus próprios problemas para resolver. E isso é apenas um desdobramento do que J.D. Vance disse na Conferência de Segurança de Munique. Quando foi isso? Em fevereiro? Sim. Os europeus simplesmente ficaram sentados em silêncio, atônito, enquanto eram verbalmente atacados por J.D. Vance. Então, a ideia de que existe algum tipo de laço comum entre nós e a Europa. E, na verdade, antes era com o Reino Unido. Bem, quando voltamos à Segunda Guerra Mundial, a realidade é que pessoas de pelo menos 13 países europeus lutaram em nome dos nazistas contra os soviéticos. Fought on behalf of the Nazis against the Soviets. So they were on the wrong side. Então eles estavam do lado errado da história. E agora, aqui estamos nós, 80 anos depois, tentando fingir que somos uma grande e feliz família, avançando unida para enfrentar uma ameaça soviética que agora é uma ameaça russa, e na verdade, fabricando essa ameaça. Mas em vez dessa unidade de que tanto se fala, vemos as rachaduras se formando. É como estar em pé sobre um lago semi-congelado e de repente o gelo começa a rachar sob seus pés e as fissuras se espalham. Isso não é um bom sinal, porque significa que o gelo vai se partir e você vai acabar mergulhando na água gelada. E acho que essa é uma metáfora adequada para o que vai acontecer com a Europa, a União Europeia e a OTAN. Coronel, hoje Vladimir Putin foi questionado sobre o comportamento do governo Trump e do próprio Donald Trump. Por um lado, eles tentaram negociar com a Rússia. Por outro, estão impondo muitas sanções ao país. E sabemos que cerca de 12 horas atrás, o Pentágono transportou mais 8 toneladas de suprimentos militares em um Boeing comercial da base aérea de Dover para a Polônia, a fim de apoiar as forças armadas ucranianas. Esses não são sinais positivos para os russos. E quem vai acreditar nisso, não é? Afinal, as pessoas querem saber o resultado do que está acontecendo. Não apenas as conversas, não apenas a posição do presidente dos Estados Unidos. O senhor vê alguma possibilidade de resultado nas negociações que possa ser prática para os russos? Antes de tudo, 8 toneladas de equipamento militar é algo minúsculo, não é nada. Claro, depende do que seja. São 80, coronel. 80 toneladas. 80 ainda é minúsculo, a menos que sejam Tomahawks ou ataque MS ou algo do tipo, o que eu duvido muito, porque nós mesmos não temos o suficiente disso. E estamos lá na Venezuela, prontos para uma guerra. Não é muito equipamento. E duvido muito que isso chegue a uma posição em que faça qualquer diferença real na situação do campo de batalha. Então não sou, nem a favor nem contra. É uma tentativa minúscula de reforçar a Ucrânia. E, a menos que se coloque o exército turco na linha de frente e o fortaleça com todos os outros países membros da OTAN, incluindo as forças terrestres dos Estados Unidos, não haverá impacto algum na situação na Ucrânia. Se fizerem isso e colocarem tantas forças lá, só vão prolongar o conflito. É assim que a correlação de forças, como os soviéticos costumavam dizer, se apresenta miseravelmente para o nosso lado, por assim dizer. Embora cada vez menos seja o lado dos Estados Unidos, graças a Deus. Mas há uma desconexão enorme entre a realidade em campo na Ucrânia e o que os formuladores de políticas e autoridades dos Estados Unidos estão dizendo. Isso ficou evidente nessa semana com um artigo. O Sy Hersh publicou um novo texto no Substack dele. E veja, o Sy é um velho amigo. Eu o conheço desde 1980. Ele está um pouco irritado comigo agora porque eu o critiquei por causa desse artigo. É um completo absurdo. Mas o Sy não foi quem inventou o absurdo. O que foi alarmante nesse artigo é que o Sy tem boas fontes, e ele estava conversando com autoridades do governo Trump que estão envolvidas nas negociações. As coisas malucas que eles estavam dizendo. Só pude concluir que é isso que estão recebendo da CIA. Enfim, deixe-me abrir isso aqui por um segundo. Let me just pull up here for a second. I want to read you a couple of these
Quero ler para vocês algumas dessas citações feitas por esses funcionários. Um deles disse: Putin está se mantendo à tona pegando dinheiro emprestado de bancos russos que não têm permissão para emprestar à população. E eu pensei, o quê? Na verdade, os bancos russos têm total permissão para conceder empréstimos aos cidadãos russos e estão fazendo isso em grande escala. Mas o fato de esse tipo de declaração sair da boca desses funcionários significa que é isso que a comunidade de inteligência está dizendo a eles. E o motivo disso acontecer é que, sabe, eu coloco toda a responsabilidade em John Brennan como o principal instigador disso. Quando Brennan era diretor da CIA no governo Obama, lá em 2015, ele criou o que são chamados de centros de missão. E esses centros de missão reúnem os analistas, o pessoal de operações e todo o restante da equipe de apoio. No papel, parece uma boa ideia, todo mundo trabalhando na mesma direção. Mas não é assim que funciona. Você quer manter os analistas separados do pessoal de operações, porque o pessoal de operações é como vendedores de carros que precisam cumprir uma meta. E por Deus, eles vão vender. Eles não se importam com o que precisam fazer, ou com as mentiras que precisam contar. Eles vão vender. E se você, o analista, for aquele que diz, bem, na verdade, esse automóvel que você afirma ter apenas 10 mil milhas, na verdade tem 110 mil, porque o odômetro virou, eles ficam irritados com você. And they get upset with you. Back on March 12th of 1988. No dia 12 de março de 1988, eu estava no Capitólio, fazendo uma apresentação para um grupo de congressistas, junto com o analista militar da divisão da Nicarágua. Estávamos acompanhados pelo chefe de operações do DO, da Força Tarefa da América Central, um sujeito chamado Armstrong. Você conhece toda a história sobre ele. No meio dessa reunião, também estava conosco o chefe da divisão da Nicarágua, do lado analítico. Ele é chamado para fora, volta e diz, meu Deus, acabamos de receber a notícia de que os sandinistas invadiram a parte sul de Honduras, chamada de Saliente. Tomaram os acampamentos dos Contras e estão matando todos. É um massacre. E nossa, os membros do Congresso explodiram em reação. And oh boy, the members of Congress erupted. This is outrageous. And so as we got up, isso é um absurdo. Então, quando nos levantamos para voltar ao quartel-general da CIA, o chefe militar da Força Tarefa da América Central começou a me repreender, junto com os analistas militares nicaragüenses, dizendo que tínhamos prejudicado o esforço dos Contras porque nossa análise não era favorável. Bem, voltamos ao quartel-general e eu disse, certo, me mostre a inteligência real. E era uma interceptação da NSA, relatando que uma patrulha dos Contras havia tido um confronto a cerca de 15 quilômetros da base dos Contras com uma patrulha sandinista. Uma história um pouco diferente. Antes, eles nos diziam que era como o Álamo, com os sandinistas como os mexicanos escalando o muro e esmagando os Contras. Não era nada disso. Mas porque nós estávamos? Bem, na verdade eu estava do lado oposto do prédio da CIA. Eu estava na ala norte e o DO ficava na ala sul. Eles não podiam entrar e me repreender ou me pressionar todos os dias para que eu me conformasse, para que eu fosse um jogador de equipe, para que eu apoiasse o programa. É exatamente isso que está acontecendo agora. Os analistas ucranianos e russos estão em um desses centros de missão, onde a prioridade é realizar operações secretas contra a Rússia e dar apoio encoberto à Ucrânia. Esse é o foco. E por Deus, nenhum analista vai ter permissão para dizer a verdade sobre o que realmente está acontecendo. Como resultado, eles continuam apresentando esses informes absurdos de que a Rússia está em apuros, de que Putin está sob Russia is on the ropes, that Putin is under one of the things that the PSI sources told him. Uma das coisas que as fontes do PSI lhe disseram foi que Putin está enfrentando uma oposição política, econômica e militar crescente em Moscou e que o exército russo está, segundo eles, em séria desordem. E eu escrevi para o PSI. Eu disse sim. Eu tive conversas com mais de 40 diferentes autoridades russas, líderes políticos, líderes de diferentes partidos, empresários, militares. Eu disse, isso é tudo besteira. Nada disso é verdade.
Ele não gostou de ouvir isso. Mas sabe, é lamentável. Mas este é um exemplo das mentiras contadas pela comunidade de inteligência que acabam ficando tão profundamente enraizadas na consciência pública que acabamos formulando políticas baseadas em mentiras. Nima, deixe-me perguntar. Tudo o que o Larry acabou de dizer teria sido Fulton Armstrong? Bem, sim. Fulton foi, na verdade, meu antecessor como analista de Honduras, e ele foi meu mentor inicial no meu primeiro ano na conta. Mas sim, o Fulton e eu somos velhos amigos. O que eu ia dizer é que o Larry acabou de descrever, quase palavra por palavra, capítulo e versículo, hora por hora, o que fizeram com Colin Powell na preparação para a apresentação na ONU em 5 de fevereiro de 2003. Eles misturaram operações e analistas e fizeram isso o tempo todo. E dava para ver isso acontecendo, infelizmente. Eu não tive permissão para levar o Tom Finger, ou mesmo o Carl Ford comigo, para a agência, porque meu chefe achava que sabia o que eles pensavam e que não precisava deles. E achava que tinha poder suficiente para impedir que esse tipo de coisa acontecesse. Ele aprendeu que não tinha. E eu não tinha nenhum profissional de inteligência comigo para questionar o que estava acontecendo diante de mim. Mas eu já era usuário de informações de inteligência há uns 40 anos. Então entendi um pouco do que o Larry estava dizendo sobre o que estava acontecendo. E ao que parece, nada mudou. Na verdade, piorou. Piorou mesmo. It's gotten worse, actually. Deixe-me mostrar um trecho do primeiro-ministro da Bélgica hoje, comparando o Ocidente, basicamente os europeus, aos russos. Trata-se de reivindicações russas em tribunais russos. Elas não serão aplicáveis na União Europeia. Isso é algo sobre o qual somos bastante claros, porque a Rússia não é um Estado de direito. Se quiserem confiscar ativos na Rússia, provavelmente o farão, e podem iniciar muitos processos judiciais. Essa é uma forma de intimidação. Eles têm muitas formas de intimidação. A guerra híbrida da Rússia, com os drones, os ciberataques, os danos à infraestrutura crítica e os processos judiciais, faz parte de um esquema de intimidação. E nós não vamos recuar diante disso. Isso, na minha cabeça, não tem papel algum. E eu não lhes dou muita chance contra a Euroclear, porque a Euroclear age exatamente de acordo com o direito internacional. Quando se entra em guerra, os ativos soberanos ficam imobilizados até o fim do conflito. Depois vem um tratado de paz e então um acordo sobre essa questão. Isso já aconteceu antes na história. Ainda estamos em território desconhecido. As medidas que tomamos com os lucros extraordinários, essa é a galinha dos ovos de ouro, também são juridicamente muito sólidas. Temos plena certeza de que a Euroclear está agora em conformidade com o direito internacional e financeiro. É inacreditável, sabe? Como se o que eles estão fazendo fosse baseado no direito internacional, mas o que a Rússia está fazendo fosse totalmente contra ele. Bem, pense no tapeçário atrás dele enquanto ele diz isso. Ele é um tolo ignorante ou o quê? Pense no tapeçário atrás dele. Estamos destruindo, na verdade acho que já destruímos, o direito internacional, do qual restavam apenas vestígios no mundo. Nós o destruímos. Veja o que estamos fazendo no Caribe. Veja o que Israel está fazendo no Levante. Não há mais direito internacional. Acabamos de sancionar novamente os promotores do TPI, reforçando as sanções. Quem destruiu o direito internacional da UE? É isso aí. É isso aí. Larry, no caso da Venezuela, mudando um pouco o ano, o que está acontecendo? E você acha que é tudo algum tipo de encenação por causa do caso Epstein? O que Donald Trump está enfrentando nos Estados Unidos em termos de política interna e da base, sabe? O movimento MAGA? Ou eles vão atacar a Venezuela, afinal? Eles podem saber atacando.
Mas, de novo, o que o Tucker disse, e desculpe interromper. Tucker disse que eles vão atacar-se. Ele estava ouvindo isso de algumas pessoas. Mas ele ouviu que o Trump ia anunciar isso na noite de quarta-feira. Agora o Trump deve fazer outro anúncio hoje, a 1h. Mas pare um pouco e pergunte, vamos usar força contra a Venezuela para alcançar o quê? Essa é a pergunta crucial. Só poder bater em alguém não significa alcançar um objetivo específico. Há limites para o poder dos Estados Unidos. Os Estados realmente só têm duas opções principais. Bem, 3. Opção 1, usar poder aéreo para bombardear, digamos, alvos estratégicos em toda a Venezuela. Isso vai fazê-lo se ajoelhar? Bem, sabemos que não é verdade. Vimos isso na Segunda Guerra Mundial. Não funcionou. Não funcionou na guerra contra o Iraque em 2003. Não funcionou contra o Vietnã. Então isso é apenas, você sabe, a fantasia sexual selvagem de oficiais da Força Aérea, certo? Eles vivem nesse mundo de fantasia. Opção 2. Enviar forças convencionais para tomar território. Certo. Bem, a Venezuela é, como eu já disse antes, 3 vezes o tamanho do Vietnã. E tivemos dificuldades para conquistar e controlar o Vietnã com 543 mil soldados em 69. Não temos esse número no exército dos Estados Unidos agora. Quero dizer, mesmo que juntássemos cada pessoa disponível no mundo, ainda assim não chegaríamos a mais de 470 mil. Então a terceira opção, e na verdade foi o que me disseram, é o que está em andamento. As Forças de Operações Especiais dos Estados Unidos estão tentando realizar uma série de ataques, atos de sabotagem e outras atividades dentro da Venezuela. Mas, tive a sorte de ser orientado por 2 ex-coronéis experientes, um coronel da Marinha e outro do Exército, que, segundo relatos, teria escrito piadas em um manual inteiro sobre operações conjuntas, planejamento e afins. Ambos destacaram as limitações das forças de operações especiais. Elas são boas em resgatar pessoas, conseguem fazer isso, podem realizar uma incursão específica, mas não conseguem entrar e manter território. Não entram para garantir o controle de uma área. Não podem executar os tipos de missões que as forças militares convencionais devem realizar. Então aqui está Trump usando todas essas diferentes ameaças para tentar coagir Maduro a deixar o poder. Depois a CIA atua nos bastidores, tentando subornar generais suficientes para atrair Maduro. A partir desse ponto, não importa quem seja colocado como presidente na Venezuela, essa pessoa não terá legitimidade. E há venezuelanos suficientes com armas, com fácil acesso para se mover entre as fronteiras, com o Brasil e a Colômbia, o que cria as condições para uma grande insurgência. Acredito que isso será acompanhado, se os Estados Unidos seguirem por esse caminho, por sabotagens nos campos de petróleo, porque qualquer tentativa do Ocidente de assumir o controle deles vai provocar ataques internos. Então isso é, sabe, talvez tudo uma distração. Na verdade, acho que a verdadeira intenção é tentar limitar o poder da China e a influência da China na Venezuela. Mas, novamente, isso não vai funcionar, porque já expusemos a fraqueza dos Estados Unidos. Sim, podemos colocar muitos navios grandes no mar, sim, podemos fazer alguns aviões voarem por aí, parecemos poderosos, mas os Houthis expuseram nossa fraqueza. E a tecnologia de mísseis mudou a equação. Onde antes tínhamos domínio, não temos mais. Where we once had dominance, we no longer do. Coronel, como o senhor vê as conexões entre o caso da Venezuela e o caso do Oriente Médio? Veja, algumas pessoas podem dizer que se algo acontecer no Oriente Médio, o Irã fecharia o Estreito de Hormuz e talvez no Mar Vermelho influenciaria o Bab el-Mandab por meio dos Houthis. Então, como os Estados Unidos podem equilibrar o mercado de energia? Isso envolveria a Venezuela. A entrada da Venezuela ajudaria, de alguma forma, a equilibrar o mercado. Isso está relacionado à situação no Oriente Médio? Ou talvez a nova guerra entre o Irã e Israel?
what's going on in the Middle East, or maybe the new war between Iran and Israel. If there's any fundamental strategic... Se houver algum interesse estratégico fundamental por trás das ações de Trump e do governo em relação à Venezuela, tenho que presumir que seja por causa dos 300 bilhões de barris de petróleo e de tudo que isso representa. Desafiar as tentativas de outros países de denominar as vendas mundiais de petróleo em moedas diferentes do dólar, o que seria catastrófico para nós, ou simplesmente querer aquele petróleo porque a Venezuela o possui e, como Trump disse, é nosso petróleo. Na verdade, não importa quais sejam as razões. Se esse for o propósito fundamental disso tudo, acho que vai fracassar. Realmente acho que vai fracassar pelos motivos que Larry acabou de expor. E vamos voltar um pouco para 1992, se não me engano, quando H.W. Bush pediu a Dick Cheney que chamasse Colin Powell, informado pelo Estado-Maior Conjunto, para ir ao Salão Oval. Cheney o acompanhou como secretário de Defesa e fez um informe ao presidente sobre o que seria necessário para acalmar a situação, se não alcançar algum tipo de vitória na Sérvia e nas áreas ao redor. Powell foi até lá depois de uma análise exaustiva, análise de terreno e tudo mais, em relação ao Estado-Maior Conjunto, que aliás havia se tornado, por causa da Lei Goldwater-Nichols, o melhor Estado-Maior geral do mundo. Eu o compararia ao Estado-Maior alemão imediatamente antes e durante as fases iniciais da Segunda Guerra Mundial. Era algo preciso. Eram os 10% melhores oficiais de cada serviço. Foi isso que o Goldwater-Nichols fez. Powell sabia disso. Ele usou aquela equipe, usou do jeito que devia ser usada. Ele foi até o presidente Bush e disse 500 mil soldados para começar. O quê? A UNPROFOR só tinha 40 mil lá fora. 500 mil soldados, senhor presidente. E pode ser que precisemos de mais do que isso. Então devemos ter mais 250.000 na reserva, prontos para agir. É isso que a análise do terreno mostra. É isso que a tenacidade da oposição mostra. É disso que precisamos para sair vitoriosos de qualquer forma. Nem é preciso dizer que o presidente respondeu: "Obrigado, senhor presidente do Estado-Maior. Volte ao Pentágono e interrompa o planejamento." Bem, nós não interrompemos o planejamento. Nunca se faz isso, mas isso já diz tudo. A Venezuela é o mesmo problema, talvez até maior. Dei uma boa olhada no mapa. Tem um grande atlas que mostra tudo o que você quiser ver. Estudei ele ontem à noite. Você quer falar sobre o Vietnã vezes 10. Talvez não com a mesma tenacidade dos asiáticos. Reconheço isso. Eles são soldados muito melhores do que a maioria das pessoas no hemisfério ocidental, de qualquer país, inclusive o nosso. São realmente soldados excelentes. Nem sempre são tão habilidosos em estratégia, a menos que você chegue ao nível do Japão e encare a questão nesse patamar. Aí sim, há uma estratégia bastante astuta. Mas, no nível mais básico, você luta com eles até a morte. Quero dizer, até a morte. Soldados de uniforme caqui com estrela vermelha do NVA ou Vietcong, nesse caso. Você não vai ter esse tipo de tenacidade, acho eu, na América Latina. Mas você vai ter todos os outros problemas e um certo grau de tenacidade. Então você vai perder. Você vai perder em qualquer um desses cenários que o Larry acabou de mencionar, que provavelmente são os únicos 3 que realmente importam e os únicos 3 que o Pentágono analisou. Você vai perder. Então por que faria isso? Essa é a minha pergunta fundamental. Por que faria isso? A menos que esteja blefando e espere que no fim das contas o blefe resulte em um acordo com Maduro que seja vantajoso para os dois lados. Porque caso contrário, você está em apuros, em sérios apuros. E você já está em apuros, de uma ponta do mundo à outra. Larry, você acha que se os mercenários forem para a clandestinidade, eles terão que enfrentar mercenários de outros países da América Latina? Bem, na verdade, temos um bom estudo de caso, por assim dizer, bem ao lado, na Colômbia. A Colômbia vem lutando contra as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias de Colômbia, e o Exército de Libertação Nacional, o ELN.
meu Deus, 40 ou 50 anos pelo menos. E apesar de toneladas de assistência militar dos Estados Unidos e de muita ajuda financeira, a Colômbia não conseguiu derrotar esses guerrilheiros, porque o terreno é simplesmente difícil demais. Eles não estão confinados em Itália. Então a Venezuela seria, na minha opinião, potencialmente muito pior do que o que a Colômbia tem enfrentado. Muito mais água. Sim, sim. Então isso você sabe, é só de novo a ignorância sobre o território, a ignorância sobre o povo, a ignorância sobre a história. Você sabe, muita gente em Hollywood tende a apresentar uma imagem do governo dos Estados Unidos, especialmente da CIA, como um grupo de pessoas muito inteligentes que entendem o panorama geral e têm todos os detalhes à mão. Não. Eu sempre disse que em vez de Sean Connery e Pierce Brosnan, o que temos é o Gilbert, certo? Gilbert é uma representação muito mais precisa do que é a CIA, especialmente no lado analítico da instituição. Não há incentivo, especialmente agora, para que os analistas digam a verdade. Na verdade, o Washington Post informou no início deste ano, em março, que quando a CIA divulgou um relatório diário presidencial, afirmando que a Rússia não estava realmente levando a sério as condições que Putin havia estabelecido em junho de 2024, os analistas do Bureau de Inteligência e Pesquisa do Departamento de Estado discordaram. Uma dissidência significa que eles não conseguiram chegar a um acordo ou compromisso. Então a CIA divulgou: isto é o que acreditamos. E os analistas do Departamento de Estado tiveram o direito de emitir uma opinião separada, dizendo: bem, basicamente discordamos, e aqui está o motivo da nossa discordância. Pois bem, isso chegou até Trump, e Trump ficou irritado. De alguma forma, a notícia chegou ao INR, e eles demitiram esses analistas. Então, sabe, essa é a realidade. Muitas dessas pessoas que trabalham como analistas não são financeiramente independentes. Elas têm obrigações, talvez uma ou duas hipotecas, e ninguém quer correr o risco de perder o emprego e ter que voltar ao mercado de trabalho. Porque, sabe, trabalhar na CIA, na verdade, paga muito bem. Então, quando você considera esses elementos humanos, a verdade se torna algo facilmente descartável. Coronel, a mídia israelense informou que... O senhor quer acrescentar algo, coronel? Eu só quero dizer que enquanto Larry falava, eu fiquei pensando o tempo todo em como avançamos desde aquele momento. Gostaria de lembrar as datas, mas minha memória anda falhando ultimamente. Simão Bolívar estava no auge, e eu até me lembro, acho que ele estava em Caracas, e o Marquês de Lafayette apareceu com uma carta de George Washington. Bolívar disse ao Marquês: que honra ter diante de mim os maiores defensores da liberdade sobre a face da terra. Porque ele tinha uma carta de George Washington para Simão Bolívar. Você, meu caro Marquês, e o homem que escreveu a carta. Como avançamos desde aquele dia na América do Sul. É isso. Coronel, a mídia israelense informou há pouco que um alto funcionário israelense disse que uma nova guerra no Líbano é muito provável. Veja, estamos até vendo Israel atacando Tom Barak, que na verdade é favorável a Israel. O que está acontecendo? E existe algum tipo de diferença, algum tipo de distanciamento crescente entre o governo Trump e os israelenses? Sim, acho que há. O que estou ouvindo é que o advertimos seriamente sobre expandir o conflito no Líbano, e ele simplesmente ignorou completamente. E eu diria de imediato: o que você quer dizer com retomar a guerra? Ela nunca parou. Não houve um único dia em que ele não tenha matado alguém no Líbano ou desapropriado alguém de sua propriedade ou algo assim. Ainda estou convencido de que ele vai entrar em guerra com o Irã. Absolutamente convencido disso. Então, isso pode ser uma forma de criar algum tipo de divisão ou disfarce, por assim dizer, sob o qual eles farão isso. Ou pode ser o prelúdio disso, porque não acho que ele tenha desistido da ideia. Acho que ele ainda está muito abalado pessoalmente pelo fato de ter sido derrotado por 12 dias
em vez do que estão tentando retratar. E ele está indo atrás deles. Acho que aquele discurso que ele fez sobre a água foi um prelúdio disso. Ele está falando desse jeito, em um sentido propagandístico, porque ainda acha que a maioria do povo iraniano, ou pelo menos uma parte considerável, vai se levantar e recebê-lo como um conquistador. Nem por um minuto eu acho que ele vai tentar cruzar para o Irã com forças terrestres, mas acho que ele vai retomar o conflito, e acho que o Irã vai dar uma boa lição nele. E então, para mim, é o fim. É o fim para Israel, porque não vamos salvá-lo. Posso estar errado. Donald Trump pode me provar errado e fazer isso. Mas então, o que seria esse resgate? Pode ser um resgate interno. Pode ser os Estados Unidos cometendo o mesmo erro que Israel acabou de cometer para fazê-los entrar. Deus sabe. Quero dizer, temos todo tipo de cenário pelo mundo agora que poderia acabar com o império muito mais rapidamente do que eu imaginava. Larry, do you feel the same way or... Sim, Larry, você sente o mesmo? Ou acha que o Trump aprenderia, ou já aprendeu, com o que aconteceu? Espera. Repete isso de novo. O Trump fez o quê? Você está dizendo que o Trump aprendeu? Não. Você conhece um Donald Trump diferente do que eu conheço? Sabe, não existe aprendizado. Está ocupado demais, escrevendo novas inscrições sobre as fotos dos presidentes na Casa Branca. Meu Deus. Oh my God. A ideia de que Trump está jogando algum tipo de xadrez 3D, na minha opinião, é completamente risível. Ele lê pesquisas e é singularmente péssimo em escolher as pessoas que vão trabalhar para ele. Normalmente, você pensaria que, se está em uma posição dessas, como CEO, como chefe, como cara no topo, gostaria de ter ao seu redor pessoas competentes, com bom julgamento, que reconhecem que você não sabe tudo e que precisa de gente com expertise em diferentes áreas, que saibam mais do que você e em cujo julgamento você confie. Pois bem, nada disso se aplica a Trump. Quero dizer, o Pete Hegseth é, sabe, o secretário da ofensa, não quero chamar assim, mas é o que parece. The Secretary of Offense. I don't want to call it. It's not defense, and I'm not going to call it war. So he's just the... Não é defesa, e eu não vou chamar isso de guerra. Então ele é apenas ofensivo, certo? Ele é o secretário do ethos guerreiro. Mas ele não tem experiência real e não demonstrou bom senso nem na vida pessoal. É preciso alguém que possa explicar, militarmente, o que é e o que não é possível se você vai usar força militar. Trump não tem profundidade em relação à lei, e por isso ele vê, bem, ele é como o americano médio lendo um romance de Tom Clancy. Ei, tudo bem matar os caras maus, sabe? Tudo bem torturá-los para conseguir, sabe? Como na série de TV 24 Horas, em que quase todo episódio alguém é torturado para obter as informações necessárias para salvar vidas. Então a mensagem que foi passada é: podemos fazer o que quisermos, desde que tenhamos um bom objetivo como meta principal. Então veja, ele está agora matando quase 100 pessoas que não dispararam um tiro contra os Estados Unidos. Mas nós justificamos isso. Nós desculpamos porque dizemos que são pessoas mais. Então, Trump está, neste momento, especialmente em relação à Venezuela, Israel, Irã e Rússia, espalhando muita palha seca que pode ser facilmente incendiada e ele não tem de combate em mente. Eu também gostaria de destacar, Nima, que o secretário da Guerra realizou uma reunião de oração no pátio central do Pentágono há alguns dias, onde Franklin Graham, que anteriormente não tinha permissão para entrar e falar do jeito que queria com os soldados, marinheiros, aviadores, fuzileiros navais e outros, foi convidado a discursar. Em suas palavras, com Hegseth meio que o incentivando, ele falou sobre o Antigo Testamento, sobre o Deus do Antigo Testamento e sobre como esse Deus havia autorizado os israelitas a matar homens, mulheres e crianças, a erradicá-los da face da terra. Sobre o que ele estava falando em relação aos acontecimentos atuais.
E ele dizia isso aos soldados, marinheiros, civis e outros que estavam reunidos ali. É aí que estamos com esse sujeito. Esse cara é pior do que um segundo tenente no comando do Pentágono. Sim. Acho que estamos prestes a concluir que o segundo mandato de Donald Trump, Trump 2.0, é simplesmente o mesmo que o Trump 1.0. Pior, eu concordo com o Larry. Tá pior. Pior. Pelo menos havia freios e contrapesos, como Madison, o Pentágono e alguns chefes do Estado-Maior, 4 ou 5, pelos quais ele passou. Mas pelo menos havia pessoas. Talvez eu não gostasse das filosofias delas, mas pelo menos elas tinham algum bom senso. Nenhuma dessas pessoas tem. Muito obrigado, Larry Wilkerson e Larry C. Johnson. Foi um grande prazer. A gente começa o fim de semana das pessoas deixando elas deprimidas. Esqueci de dizer, Larry, neste podcast, esqueci de mencionar que você acabou de derrubar tudo com a sua cadeira. Olha, é minha camiseta do Papai Noel. Você vê o Papai Noel? Ah, que bonito. Tive que espalhar o espírito natalino. Você precisa estar numa praia com uma cerveja na mão. Bebendo um Mai Tai. Um Mai Tai seria melhor. Tudo bem, muito obrigado. Até logo. Cuide-se. Tchau.